Olá, pessoal da contabilidade, meus colegas, estudantes dessa ciência social, que é a contabilidade. Eu estou aqui hoje no Conselho, gravando um vídeo para vocês com as dicas sobre fundos incentivados e a destinação do imposto de renda. Por que eu estou falando isso para vocês hoje? Eu sou Daniela, contadora, e trabalho com o terceiro setor. Então, essa dica hoje é tanto para os colegas que fazem a contabilidade do terceiro setor e mais ainda para os colegas que fazem contabilidade das sociedades empresárias, porque a gente quer a destinação do seu imposto para as nossas entidades. Então, esse vídeo hoje, nós vamos pegar todo mundo para aprender a fazer destinação aqui para as entidades do terceiro setor, principalmente nesse ano tão diferente que a gente está vivendo, que é com essa calamidade pública, mas que nós vamos superar, tenho certeza. Então, dica de hoje, fundos incentivados e como destinar seu imposto de renda 2019 na declaração de ajuste 2020. Bora? Além dessa dica dos contadores, da metodologia, eu tenho uma coisa muito importante para falar, para você entender o seu papel nessa questão da destinação do imposto, ou mais ainda, na questão da captação de recursos para a entidade. Porque, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu sou contador, estou aqui exercendo uma técnica, uma ferramenta de informação, mas por que ela é tão importante? Porque hoje, gente, é a principal fonte de prestação de contas das entidades. E aí a gente tem uma colega que está lá em Portugal, mas fez parte do nosso grupo de estudos aqui do Conselho sobre as entidades do terceiro setor, que ela fez a dissertação de mestrado dela e conseguiu pesquisar que quanto maior o índice de governança corporativa, maior é a capacidade que as entidades têm de captar recurso. E aí, no índice de governança corporativa, uma das variáveis que o compõe, sabe o que é? A contability. A contability é o quê? Controle e transparência demonstrada. E onde que a gente demonstra controle e transparências? Aqui, na contabilidade. Então, é por isso que você é ferramenta fundamental na captação de recurso, sim. Então, vamos entender, para a gente poder fazer e para a gente poder apoiar as entidades a fazerem? Vamos lá, falando dos fundos, né? Então, o que são os fundos? Os fundos incentivados são fundos fiscais criados pelo governo por meio de leis específicas, porque a gente vai ver que tem fundos específicos, para poder regular a questão da formação financeira desses fundos, da utilização dos recursos, da captação dos recursos, né? Dos requisitos para a gente poder doar, dos requisitos para a gente poder utilizar. Então, essas leis vão trazer toda essa parte normativa do que pode, o que não pode, que horas que pode, para que as empresas e para as pessoas físicas fazerem sua destinação do imposto de renda. Por isso que é fiscal, né? Porque o governo está renunciando a uma parte do imposto que ia para ele ia aplicar da forma que ele quisesse, e a gente, contribuinte, PJ e PF, está falando assim, não, olha, essa parte aí eu quero que vá para aquela política pública ali, que eu acredito nela. Tá? Então, os fundos fiscais são aí constituídos no nosso país, principalmente para poder trabalhar com as políticas públicas da criança e do adolescente, dos idosos, do esporte, tanto o esporte atletismo e o para-atletismo, tá? O para-esporte e o esporte, para poder fomentar cultura e também um fundo que vai acabar ano que vem, mas, se Deus quiser, deve continuar, que é o Fundo para Assistência ao Deficiente e o Fundo para Assistência e Fomento da questão da atenção oncológica aí, dos nossos pacientes aí no Sistema Único de Saúde. Importante destacar nesses fundos é que a gente tem que separar a forma como os fundos são constituídos. Por quê? A gente tem o fundo da criança e o do idoso, que é um fundo constituído, o idoso, por algumas verbas governamentais, sim, mas a questão é que esse fundo é uma conta vinculada, aberta mediante autorização da nossa Receita Federal, nós vamos falar mais dela, e ela vai ser gerida pelos conselhos municipais. Então, a gente não faz uma destinação do nosso imposto, quando a gente fala de criança e adolescente, para aquela entidade que a gente conhece. Então, eu conheço uma entidade no meu bairro, na minha cidade, aqui na minha região, que faz um trabalho bacana. Daniela, eu quero destinar para ela. Eu consigo? Não, eu só consigo destinar para o fundo
da região a que ela pertença. Ok? Eu vou falar mais disso. A outra questão é que a questão do esporte, né? O Fundo do Esporte, da Cultura e o PRONA e o PRONON, eles são diferentes. Esses, sim, são criadas contas que são vinculadas ao Banco do Brasil, e essas contas são abertas mediante autorização dos ministérios ou das secretarias que autorizaram os projetos, então a gente tem que ter projeto aprovado, e essa conta é gerida diretamente, sim, pela entidade. Então, a gente tem essas duas diferenças que dividem aí os nossos fundos, e vamos falar mais um pouquinho deles. Vamos falar da questão dos depósitos das contas vinculadas. Então, como eu já disse, a gente precisa ter constituído um conselho, e aí os conselhos da criança, do adolescente e do idoso, a gente pode ter em nível municipal, em nível federal, em nível estadual. Aqui no nosso estado a gente tem, né, o conselho estadual e o conselho municipal. No caso, a gente está aqui em BH, então posso falar de BH para vocês. Sei que vocês estão em várias regiões aí de Minas Gerais. Mas esse fundo ele vai ser gerido por esse conselho. O conselho ele é formado a partir de parte da sociedade civil e parte do executivo local. Então, é uma comissão que a gente fala que é bipartite e vai tomar as decisões colegiadas. E aí, Daniela, como é que eu separo esses recursos? Como vai? Para quem? Quem vai receber o valor que eu doei ou não vai receber? Os conselhos, eles são órgãos que vão aprovar projetos previamente enviados para essa destinação da execução da política pública local. Então, se eu tenho uma entidade que eu conheço, incentive que ela faça essa apresentação de projeto para ser aprovada e ela conseguir tanto fomentar essa destinação do recurso, quanto captar esse recurso lá de dentro do fundo. Então, o Conselho da Criança e do Adolescente e do Idoso, eles funcionam na mesma sistemática com essa questão das contas vinculadas. E os outros conselhos, Daniela, a gente tem problema porque a conta fica direta com o gestor? Não, porque lembre-se, prestações de contas são parte importante para poder dar continuidade na formação desses conselhos. E aí vamos falar dos outros fundos que não têm a questão da conta vinculada a um conselho, que é o próprio gestor que faz a manutenção e a utilização desses recursos. São, então, os fundos do esporte, né, o Fundo da Cultura, o PRONON e o PRONAS. Como que eles funcionam? As entidades também têm que aprovar projetos, junto aos ministérios ou à secretaria. E aqui a gente tem uma diferença interessante, que é em relação ao nosso Fundo da Cultura, né, a lei aqui, Rouanet. Quem vai trabalhar com cultura, no fomento da cultura, não necessariamente precisa ser uma entidade do terceiro setor, precisa ser uma entidade sem finalidade lucrativa. Então, lá para a cultura, a gente pode destinar uma parte do imposto, sim, para patrocínios e doações, para os projetos de cultura, mas não necessariamente a entidade tem que ser sem finalidade de lucro. No caso do esporte e no caso do PRONON, aí sim tem que ser uma entidade sem finalidade de lucro. Então, é bom a gente ficar atento para isso, para a gente não cair em fraude por aí. Tá? A gente vai poder destinar 6% do imposto durante o exercício fiscal. Então, falar de declaração do imposto de renda, que a gente vai falar daqui a pouco, a declaração de ajuste, ela não vai servir para destinar recurso para esses 3 fundos. Tá? Essa destinação aqui tem que ser feita no ano corrente, ela tem que ser contabilizada, né, de acordo com a forma que ela foi feita, se foi doação, se foi patrocínio, para a gente poder receber esses recursos no fundo. Normalmente, os fundos vão fazendo captação ao longo do ano, e no ano seguinte, eles vão utilizando esses recursos captados e prestando conta para os ministérios, e assim, sucessivamente, a cada ano. Ok? A opção aqui de utilização das parcelas do imposto de renda, então, ela é feita durante o ano. Se é dessa forma, o que traz para a gente contador? Claramente que são empresas grandes para fazer essa destinação, né? Porque elas têm que ser tributadas pelo lucro real. Porque, senão, para elas não vai ser incentivado, não vai ser interessante fazer essa destinação do imposto de renda. Né? Então, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade para as empresas que fazem a declaração do imposto ou fazem sua tributação pelo Simples. Tá? E lá, no caso da cultura, então, a gente tem essa diferença, que pode ser qualquer entidade. E, para a gente poder apresentar projeto, Daniela, alguma dica? Dica. Pelo menos 1 ano de existência dessa entidade, ok?
Esqueci de passar a apresentação, tá, gente? Estou conversando com a equipe aqui, vamos passar a apresentação, que agora eu estou calma nessa apresentação. Fundo da Criança e do Adolescente. Vou falar mais detidamente dele e vocês vão ver. Eu fiz 2 slides, da criança, do adolescente e do idoso, mas os 2 trazem a mesma informação. Eu só separei para você ficar um pouco mais tranquilo com essa informação. Então, os 2, a gente tem a constituição do fundo, gerido por um conselho, né? A gente vai fazer a destinação tanto no ano corrente, que a gente pode fazer destinação de 6%, como os outros fundos, e agora na declaração de ajuste do imposto de renda. Então, só esses 2 que a gente pode fazer na declaração do imposto de renda. O fundo da criança foi criado por meio do ECA, e o idoso foi criado por meio da lei do idoso, para a gente poder fazer essa destinação. Aqui também temos que ter projetos pré-aprovados para que a gente destine às entidades. Mas tem uma diferença, gente. Os conselhos, eles também são autônomos, eles podem decidir usar o recurso do fundo para fazer política pública, às vezes, num local que não tem uma entidade. Vocês percebem? Então, a possibilidade de realização de atividades e da política pública para atender as crianças, adolescentes e idosos, a gente entende que no conselho elas são ampliadas e elas são democráticas. Tá? Então, a gente vai aqui passar aqui por esses 2 slides, o da criança e do idoso. Eu coloquei legislação aí, se vocês precisarem estar acessando para saber mais detalhes de como elaborar um projeto, que não é o nosso objetivo aqui, mas volto a lembrar, importante a participação do contador, tá? Porque a gente não consegue fazer projetos se a gente não tiver estimativas confiáveis, principalmente valores, onde a gente tem maiores estimativas é aqui na contabilidade, e vamos para a nossa parte aqui interessante, para fomentar a nossa declaração do imposto de renda desse ano. Informação importante, vocês sabiam que 97% do valor que poderia ser destinado do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas não é feito? E aí fica uma reflexão. Num momento complicado desse, eu já paguei meu imposto, gente, porque eu já paguei lá em 2019, né, o meu de pessoa física. Olha que ação bacana que eu posso fazer, destinando esse imposto agora em 2020, no momento que a gente já está percebendo que todas as ações estão voltadas para a saúde, obviamente, mas que a gente tem um monte de entidade aí, ó, no Brasil são 820 mil, que vão estar precisando do seu recurso, do seu apoio para continuar fazendo suas ações, porque as crianças não vão sumir, os idosos não vão sumir, né? O esporte não vai acabar, a gente tem que ter cultura também. Então, vamos dar toda a atenção para a saúde, sim, claro, a gente está falando da vida, mas a gente tem outras questões também que a gente não pode esquecer. E aí, com essa ação simples do imposto de renda, você pode fazer. Então, lá na pessoa física, se você tiver o imposto tanto a restituir quanto a pagar, na sua declaração de ajuste, você vai poder destinar 3% somente. Ai, Daniela, você mostrou ali que era 6% dos outros fundos. Sim, no ano corrente é mais, mas na declaração só 3%. Por isso que essa campanha nossa ó, não pode ser só agora, tem que ser o ano inteiro. A gente, contador, tem que estar com isso na cabeça. Ó. Então, a gente vai fazer, no modelo completo, a possibilidade de fazer a destinação dos 3%. Quem faz simplificado pode fazer destinação? Não. Tá? E aí eu tenho minhas dúvidas, né, se a gente não é incentivado a fazer o simplificado para não doar. Então, vamos ficar atento, fazer a declaração completa para doar. E a pessoa jurídica? Quem pode fazer destinação é somente quem faz a apuração dos seus tributos a pagar pelo lucro real, e aí tem que ter o tributo a pagar. Né? Se a gente não tem tributo a pagar, eu não tenho como destinar, e, infelizmente, eu não vou conseguir ajudar essa entidade ou essas entidades que vão precisar do nosso recurso aí, esse ano. E aí, muito contador, né, muito escritório que poderia estar fazendo a campanha, integrar com a gente nessa campanha. Inclusive, a gente tem aqui no Conselho uma comissão de voluntariado do Conselho Regional, que a gente tem cartilha. Tá? Se hoje não for suficiente para a gente entender, acesse aqui o site do Conselho, a gente tem cartilha da comissão, a gente tem a coordenadora da comissão, que é uma gracinha de pessoa e tem toda a disposição para ajudar. Eu também estou aí sempre publicando, sempre ajudando, sempre fazendo manuais. E esse ano, excepcionalmente, a gente tem uma novidade bacana. A Receita está ajudando, vocês acreditam? A Receita, esse ano, ela fez um vídeo incentivando, que chama Declaração Legal. Então, a gente não precisa ter medo de doar. Se a gente acreditar que o fundo está lá disponível, né, a informação vai estar disponível, vocês vão ver aqui como é que está fácil de declarar, de fazer essa destinação esse ano.
A Receita mesmo está incentivando? Qual é o medo de cair na malha fina? Qual é o medo da gente colocar nossos clientes em malha fina? Não vai acontecer nada disso, não. Vamos ver o vídeo para a gente poder tirar de vez as dúvidas sobre como fazer essa destinação do imposto de renda? Vamos rodar aí. Vamos aprender a destinar o nosso imposto de renda com a Receita Federal. Tá vendo? Os 3% que eu disse a vocês, né, não muda. E aqui esse vídeo está uma campanha específica para criança, mas a gente também pode fazer destinação para o idoso, tá? Claro, tanto no aumento quanto na restituição, a gente vai poder fazer a declaração. Aí, entramos no programa do imposto de renda, nosso conhecido. Na aba aqui de fichas de declaração do lado esquerdo, olha aqui, doações diretamente ao ECA. A gente vai entrar na página, vai clicar em novo. Então, a opção que vai aparecer para a gente, vejam, são dos fundos, não são das entidades. E ele já vai calcular quanto que a gente poderia doar. Tá? Então, a gente que vai fazer a nossa declaração aí por deduções legais ou a completa, como a gente está acostumado a chamar, a gente vai escolher ali o fundo, o CNPJ do fundo, pode ser do nosso município, do estado, ou algum que a gente conheça em nível nacional. Fechamos, o que vai fazer? Emitir o DARF. Ai, Daniela, se eu tiver imposto, eu tenho que emitir 2 DARFs? Tenho. Gente, mas não é trabalho nenhum, 2 DARFs, para que a gente possa fazer essa declaração, não é mesmo? Então, o trabalho esse ano são de cliques, impressão de 2 DARFs e fazer 2 pagamentos nas instituições financeiras. Com a grande ação de cidadania, de ajuda, de colaboração, que todos nós estamos fazendo nascer de novo, né, com esse momento que a gente está passando. Então, espero que esse vídeo hoje, que essa dica de hoje, ajude a vocês, tanto na possibilidade de ampliar as captações de recursos das entidades aí, ao longo desse ano nosso de 2020, quanto agora, na nossa declaração do imposto de renda, que pode ser até o final de junho, então a gente tem tempo de pesquisar, achar um fundo que você confie, de um conselho bem gerido, que tem uma instituição também que você confie, para que você possa destinar seu imposto de renda. Colega contador, alunos de contabilidade, eu estou aqui chamando vocês para entrarem nesse engajamento junto com a gente aqui no conselho, para a gente conseguir mudar essa estatística. A gente quer 100% das pessoas que podem destinar, destinando, doando o seu imposto de renda, decidindo fazer o bem aí pelo nosso país, que precisa tanto mais ainda esse ano. Tá? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu estou aqui no Conselho na coordenação do Grupo de Estudos do Terceiro Setor, sempre à disposição com mais 8 integrantes. Agradeço o Conselho essa oportunidade de a gente estar conversando com os colegas, estar levando informação, compartilhando, e espero revê-los em breve. Um abraço, até a próxima.